Hoje embarcamos em uma nova temporada com o Kong, e agora rumo ao norte da África. Entre as dunas e as montanhas, Marrocos se revela como um mosaico de povos e histórias. Berberes, árabes, heranças africanas e influências europeias se misturam na língua, na música, na arquitetura e no modo de viver. Nós sabemos que iremos encarar desafios, fiscalizações policiais intensas, estradas remotas, burocracias que vão nos lembrar constantemente onde estamos. Embarcar em uma jornada completamente diferente de tudo que já vivemos. A África é gigante. Ela é diversa. Do norte ao sul, cada quilômetro vai revelar um novo contraste. E é o Kong que irá nos ajudar a desbravar esses lugares mais remotos. Prepare-se para descobrir o Marrocos junto com a gente. Sejam muito bem-vindos ao Travel Fun. Eu sou a Paty Duda e esse é o Kong. Vai começar a nossa temporada de inverno pro Kong 2025. Mas antes de começar a temporada de inverno, tem tantas coisas que a gente precisa fazer pro Kong ficar certinho, pra gente poder aproveitar bastante esse mundão com tranquilidade. Nós acabamos de chegar aqui numa oficina que vai fazer a geralzona no Kong. A primeira geralzona que a gente vai fazer nele. O Kong ficou parado 6 meses e isso que acontece, o óleo fica parado ali dentro do motor, então ele pode perder as propriedades. Então é importantíssimo fazer essa manutenção antes de sair, né? Meu Deus, ela tinha tomado tanto café hoje que acordou aceleradão, mas ele tá levando as coisas lá pra dentro agora pra eles começarem a mexer no Kong. Nós achamos essa empresa aqui, ó, CBF Navarro, que é aqui na região de Barcelona, que faz tudo que a gente precisa. Lá dentro tá cheio de caminhões, motorhomes, e agora o Duda tá indo levar as coisas lá, que tem o filtro ali para trocar, e esperar eles chamarem a gente para colocar o Kong aqui no meio de todo mundo. Tava olhando o Kong aqui, não sei se ele tá torto, ou se é o piso dos caras aí que tá torto, mas olha, ele tá meio de lado ali, ó. Nós vamos pedir para os caras darem uma olhadinha para ver o que está acontecendo. I still remember your number. Can say those digits by heart. With that first drink of the summer, I think about where you are. Pronto, chegamos aqui. De volta, a gente ficou o dia inteiro na função aí de colocar o óleo trocar o óleo do Kong. Os dois filtros, o filtro de diesel e o filtro de óleo. E a gente notou que um dos filtros, realmente ele estava muito sujo, então provavelmente não foi trocado a última vez ali quando a gente comprou o Kong. Então assim, demorou muito mesmo, porque para trocar o óleo é uma coisa até que simples, né? Demoraria 1, 2 horas. Mas a gente ficou o dia inteiro, das 8h30 da manhã, até agora são 6h30 da tarde. Então, a gente vai arrumar algumas coisinhas e amanhã começa aí a função de preparar o Kong, ir até o supermercado e preparar todas as coisas que a gente quer colocar dentro dele para começar a nossa expedição. Seguindo as boas práticas para ir para a África. Estou aqui indo tirar cópias. 3 cópias de cada documento que eu tenho aqui. Então eu vou tirar 3 cópias do passaporte, da Paty, 3 cópias da carteira de motorista, PID, seguro do carro, todos os documentos do carro, seguro para Marrocos, que é fundamental. Então eu vou tirar cópia de tudo isso porque eu ouvi falar que é uma boa você não ficar entregando seus documentos originais quando eu te paro na estrada. Então eu vou fazer uma pastinha só com todas as cópias e eu mostro para a polícia lá. Então assim, existem muitos processos burocráticos para que a gente possa fazer antes de seguir ali para a África. Então hoje a gente vai fazer cópia de tudo isso. E daí a gente resolveu fazer um negócio super legal, porque muita gente pergunta pra gente, você tem canal de YouTube, como é que entra em contato com vocês, como que vê o Kong andando e assim por diante. Então eu resolvi fazer isso aqui, ó, pra colocar na janela atrás do Kong, porque daí a gente coloca onde a gente quer e a gente tira também, porque em alguns lugares, tipo na África, se a gente estiver parado, a gente não quer esse negócio aqui falando tudo sobre o que está acontecendo. Então, por segurança, a gente consegue colocar e tirar ao mesmo tempo.
Então eu achei legal que isso daqui a gente coloca na janelinha de trás, daí as pessoas que têm curiosidade é só escanear, elas entram direto lá no canal do YouTube. Bom dia, Espanhazinha, hora de lavar o Kong. Nossa, a gente tá dia já arrumando ele, compras, manutenções. E agora é hora de lavar o bichão aí, tá sujo, porque ele ficou muito tempo fechado no armazém, então acho que caiu uma poeira, mesmo estando fechado, né? Não tem jeito. Então agora a gente vai dar uma lavada nele e adivinha o que vai acontecer? Vai chover, né? Pra variar. Duda já tá craque em lavar o Kong aqui nesse posto. 4 minutos. Só no come, moedinhas. 8 minutos. Isso aqui tá me lembrando a Joy, quando a gente vai sair pra temporada, o que a gente tem que fazer? Tem que lavar, encerar, limpar, carregar de comida. É a mesma coisa com o Kong. Na minha cabeça, antigamente, eu achava que era só ligar o caminhão e ir embora. Mas tem bastante coisinhas para fazer antes de sair. Ainda mais como a gente vai para um lugar que é mais remoto, então tem que estar tudo certinho, tudo perfeito. Aliás, eu acho que antes de ir para lá, daqui a algumas semanas, a gente vai fazer mais uma compra super grande. E é isso aí, agora acho que falta pouco. Acho que depois de lavar o Kong aqui, a gente já vai dormir num lugar que tem aqui perto. A gente vai encher os tanques de água, porque a água que está aqui dentro do Kong ficou 6 meses parada, né? Então a gente quer trocar ela. Vai encher o tanque de água e daí já começa a partir destino ao lugar da nossa expedição. Para chegar num pontinho que a gente tem que ir para atravessar para lá, são mais de 1000 quilômetros. Então a gente vai parando aos poucos para ir com calma até chegar lá, pegar um ferry e atravessar para um outro continente. Mas daí eu vou contar para vocês daqui a pouco, tá? Vocês acharam que é só a Joy que o Duda fica adulando? Agora você tem o Kong? É, tá sujo, né? Então, passou uns bichos nele, ficou limpinho, mas, sabe, não tinha aquele brilho, sabe? Aquele brilho necessário, sabe? Para ele brilhar nas ruas aqui da Espanha. Então eu peguei meu paninho aqui. Esse aqui é o campo que a gente fica quando a gente está aqui nessa região, ó. Sant Cugat. Ele tem água, tem lugar para você soltar água cinza, preta, água cinza, né? Preta não. E é isso aqui, ó, são poucas vagas, mas como agora já acabou o verão, então a gente consegue pegar vagas, é mais fácil. Ops, acho que o Duda encostou na arvorezinha ali, ó. Ai. Da outra vez que nós viemos aqui, nós ficamos exatamente aqui, essa árvore estava completamente seca. E aí, o que é mais fácil, o Kong ou a Joy? Eu acho a Joy, por incrível que pareça. Você acha o Kong, né? Eu não sei, na Joy eu tô tão, sei lá, tão acostumado com as dimensões, o que fazer e assim por diante. No Kong pra mim parece mais um desafio mesmo. Talvez seja porque ainda é no começo. Vamos ver depois da África como é que eu vou me sentir. Se eu vou achar que o Kong é mais fácil ou não, mas não sei. Eu acho hoje a Joy mais fácil. Mas se eu fosse começar do zero, acho que a Joy ia ser bem mais difícil. É, porque você já tá há 5 anos na Joy, né? No Kong é o quê? Uma temporada só? Só uma temporada. Você ainda tá aprendendo a lidar com ele. Pô, Tá domando. Logo eu viro realmente um caminhoneiro 4x4 de respeito. Por enquanto... Tem muito a limpar aqui esse Kong. Não, ó, já vou começar a mostrar pra vocês. Ó, ele vem fazer as coisas no Kong com a camiseta branca. Olha a cor. Vou colocar eu levo vários adaptadores comigo, porque cada lugar que a gente vai, por incrível que pareça, esse negócio aqui da água é de um tamanho diferente. Então assim, parece que na Alemanha é bem grandão. Aqui na Espanha tem esse médio e tem esse pequeno. Então assim, tendo todos, certeza que eu vou conseguir colocar água no Kong. Deu certo. O botão tem que ficar apertando aqui, ó, toda hora, porque senão ele para de encher a água. Sou responsável pelo botão da água. Nossa, mas esse botão da água que tem que ficar apertando, tipo, de 5 em 5 segundos para o negócio não parar. Ela tá soltando a nossa água cinza ali, ó.
escorrendo pro ralo. Aproveitar e dar uma geralzona em tudo. É que a gente usa bastante água. Engraçado, né? Com a Joy, a gente quase não tem problemas de ter que ficar enchendo de água nas marinas, porque a gente faz água, né? Essa é uma das grandes diferenças do barco pro caminhão de expedição, né? Aí só tem água se a gente encher, e às vezes é meio difícil encontrar água. Na Joy não, na Joy a gente faz água lá facilmente. Tem água doce, tanque cheio sempre. Exceto quando dá um problema no nosso filtro, né? No nosso dessalinizador, que nem foi da última temporada. Vai colocar água, provável, né? Vai. Putz, tem um casal ali que eu acho que ia colocar água. E a água vai demorar aqui, eu acho. Qualquer coisa a gente desengata e dá pra eles, né? Rapidinho. Só pra não atrapalhar. Vai cair um chuvão, ó. Tá gritando já o céu lá atrás. Tá gritando. Engraçado, né? Que a gente fica um tempo fora do Congo. A gente ficou 6 meses fora. E quando a gente voltou, já esqueceu um monte de coisas, né? Quando a gente estava aqui nele direto, a gente já sabia tudo. Qualquer barulhinho, qualquer coisa. E agora tá meio difícil pra voltar, né? Pegar no tranco, né, Gru? Tudo esqueceu um monte de coisa. Mas no final ele lembra e dá tudo certo. Estamos aqui, ó. 56%, 44%. É muito lento esse negócio aqui dessa água. Ai, ai. Enquanto isso, tudo vai ficar lá embaixo apertando o botão. Bom, aqui é o seguinte. Vocês sabem que a placa do Kong da Alemanha. Então as pessoas, quando vêm falar com a gente, ou vem falando alemão, porque acho que a gente é alemão, ou vem falando inglês comigo, achando que eu sou americana. Por acaso tem cara de americana? Daí o que nós pensamos? Pensamos em, vamos comprar umas bandeirinhas do Brasil pra gente colocar no Kong, né? Porque daí as pessoas conseguem identificar que a gente é do Brasil, mesmo com a placa aqui da Alemanha. E daí também, o que eu acho legal é colar as bandeirinhas de onde você já passou. Comprei, ó, da Áustria, da Alemanha, da Espanha e da França, onde a gente já passou com o Kong. E agora nós vamos achar um lugar aqui nele que fique legal pra gente colar. Bandeirinha do Brasil. Onde fica melhor? Ah, legal. Talvez do lado do motorista. Bem em cima. Ou talvez mais ali embaixo. Aí assim. Ah, fica legal também. Não cola torto, hein? Você vai colocar embaixo? Não. Aí? Deixa eu ver. Tá ótimo. Aê, Kong agora tá uniformizado. Agora nós vamos colar na parte de trás dele. Onde? Aqui, né, ó. Perfeito. Espero que não arranquem, né? É. Ai, não dá pra ver direito aqui porque tá perto da grade. Aí agora nós temos essas aqui, que a gente não sabe se vai colar ou não, porque tem gente que acha que fica muito colorido o Kong, ele quer o Kong cinza. Primeira bandeirinha, Alemanha, tá certo? Primeiro país do Kong, agora Áustria, que foi quando a gente foi lá na Krug fazer algumas coisas nele. Próxima, França, castelos e baguetes. A vida comia baguete todo dia, ficou gordinho na França, hein, Gru? Padrão de qualidade, esse lugar que eu comprei, as bandeiras nota 0. Buenos dias, Espanhazinha. Ai, foi. Ok. Vim lavar a louça aqui agora. E descobri que é um negocinho aqui, ó, do detergente, que você aperta e sai. Não tá mais funcionando, não quer mais trabalhar. Eu desmontei ele inteiro aqui pra tentar fazer funcionar e não vai. Talvez você secou o detergente aqui dentro, porque ficou 6 meses parado, né? Muito engraçado as coisas, quando você não usa, parece que elas estragam muito mais do que quando você usa elas. Isso é ótimo, porque ele é embutido aqui na nossa pia, então você enche ali detergente e não fica nada por cima. Sabe, né, como é que é um caminhão de expedição, né? Um motorhome, quando está em movimento, você tem que tirar tudo de cima, porque senão tudo voa. Exemplo, a nossa maquininha de café aqui, ela tá ali amarrada no negocinho ali pra não voar, né? Agora esse daqui eu acho que não tem mais jeito, não. Ai, ai. Parece tão fácil, né? Quando você olha pequenininho, os vasos, tudo. Mas essas gavetas, elas vão até o chão. Então não tem sim muito espaço. Então tem que ver como é que vai fazer para poder abrir as gavetas de baixo.
testar primeiro. Nós compramos um tapete maior pro coque, porque não tem do tamanho dele, né? Então a gente vai ter que fazer um molde e cortar ele. Só que já achamos a primeira dificuldade, gavetando água. Vai dar certo. Ó. Ele pega um pouquinho, mas vai. Então, para fazer esse carpete exatamente nesse tamanho, eu comprei esse pedaço de papel e vou cortar e fazer um molde. Porque daí, com o molde, eu vou ali em cima do tapete e eu corto certinho, depois só venho aqui e ele cai como uma luva. O início de um sonho. Deu tudo errado. Duda Desolé. Ele fez o negócio do tapete aqui. O molde ficou certinho, bonitinho. Qual era a ideia? Ir lá fora, né? Pra cortar, porque o tapete não cabe aqui dentro. Mas o Pedrão aqui não colaborou hoje. Não adianta, você não vai conseguir fazer hoje. Tá cheio de barro lá fora. Meu Deus do céu. Ele quer fazer um negócio em cima da cama. Não cabe. Projetinho todo vapor aqui, hein? Com chuva, sem espaço, olha lá. Não pode cortar a perna. Cuidado, hein? Eu vou ter que pegar uma tábua. Eu vou colocar aqui, ó. Não sei se vocês sabem, o Duda é a pessoa mais desastrada do mundo. Para, E eu tenho provas. E eu não preciso de ninguém pra fazer comigo. Eu não preciso de ninguém pra fazer comigo. Eu mesmo coloco a minha vida em perigo. Tá aí. Vocês acham que é mentira? Ali, ó. Tá com a tabuinha na frente da perna. Quer arrumar uma armadura pra esse dedo aqui, ó. Agora é a hora da verdade, hein? Vamos ver se deu certo esse teu corte aí. Certinho. Deu certo, hein? Tudo bem? Certinho. Agora tem que fazer a rebarbinha aqui, ó. Obra concluída com sucesso. 3 horas depois. Olha lá. Terminar. Com a tarde toda pra fazer esse carpete aqui no Kong. Cortadinho, ó, bonitinho, olha só. Só não pode entrar com o sapato tão sujo agora, hein? Não, agora tem que tomar muito cuidado. Ó, fez no chão todo. Pro inverno fica uma delícia, né? Eu tô fazendo uma rota de 30 dias e tá ficando tão legal que vocês não imaginam quantos lugares legais que o Marrocos tem pra gente conhecer. Nem eu imaginava, eu achava que era bem diferente. E aí eu já deixo tudo salvo aqui nas minhas notas do celular, os endereços certinhos. Então, dia 2, já clica, já vai direto pro lugar que a gente tem que ir.